presença dos conselheiros Nestor Batista, Fernando Augusto Melo Guimarães, Caio Márcio Nogueira Soares, Ivan Leles Bonilha, dos auditores Jaime Tadeu Lechinski, Sérgio Ricardo Valadares Fonseca, Ives Scherper Linhares e Tiago Barbosa Cordeiro, da Procuradora Valéria Borba, designada para exercer as funções de Procuradora-Geral, declara aberta a sessão de número 33 deste Pleno. Ausentes, o conselheiro Durval Amaral, por motivo de férias, e o conselheiro Fábio Camargo, por motivo justificado. Ficando convocados para a composição do quórum, o auditor Jaime Tadeu Lechinski e o auditor Ives Scherper Linhares. Ausente o auditor Cláudio Augusto Canha, por motivo de férias. Presente a Procuradora do Estado, Cláudia Piccolo. Coloco as atas da sessão extraordinária, de número 2, do dia 15/8, e da sessão ordinária número 32, do dia 29/8, para discussão e homologação. Está em discussão. Votação. Aprovado. Solicito a inclusão em mesa do processo 57668913. Está inserido. De acordo com o regimento interno, concedo oportunidade para comunicações em inclusão de processos. Conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão na pauta, porque eu trago em mesa, processo 486896/13, uma representação do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, que tem como interessado o município de Iracema do Oeste e Donizete Lemos. Deferido. Também, senhor presidente, eu gostaria de solicitar a inclusão na pauta, processo que trago em mesa, sob o número 524093/13, que trata do requerimento de férias do conselheiro Nestor Batista. Está deferido. Auditor Ives Linhares. Senhor presidente, para devolver ao conselheiro Fernando Guimarães o prejulgado 465.117.06 e ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares o pedido de rescisão 27.6537.13. Muito obrigado. Continua a palavra para conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, para devolver ao conselheiro Fernando Guimarães o 266.957.12. Devidamente anotado. Para relato e pauta, continua com a palavra o conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente e demais integrantes do plenário, eu tenho o protocolo 164-4902, Paraná Previdência. Eu solicito retirada de pauta. Foi autuado como recurso de revista, mas na realidade é um pedido de rescisão. Está retirado de pauta. Protocolo 257-636-12, Instituto de Desenvolvimento de Londrina. É um recurso de revista deste Instituto contra acórdão 771-12 da Primeira Câmara, que julgou regular com ressalva a prestação de contas de 2010, em razão da abertura de créditos suplementares acima do limite estabelecido. A previsão era de 5%, a abertura atingiu 11,39%. Diretoria de Contas Municipais, pelo não provimento do recurso, mantendo a decisão de regular, porém com ressalva. E o Ministério Público acompanha, e essa também é a proposta do relator. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 285.528.12, Companhia de Mineração de Pato Branco, é um recurso de revista em face do acórdão 1185-12,
que julgou irregulares as contas da companhia, exercício de 2009. Os motivos: ausência de documentos exigidos na Instrução Normativa 38/2009, ausência de procedimento licitatório, inconsistência de valores. A decisão recorrida ainda aplicou ao senhor Mauro José Esbaraim a multa do 87.1b da Lei 113/05, em face do atraso. A Diretoria de Contas Municipais é pelo provimento parcial do recurso, vez que, da documentação acostada pela companhia, foram regularizados os apontamentos: ausência de procedimento licitatório e inconsistência de valores. Todavia, de acordo com a unidade técnica, persiste a irregularidade quanto à ausência de documentos exigidos pela instrução. E, portanto, a DCM é pelo provimento parcial. O Ministério Público é pela manutenção da irregularidade e a proposta do relator acompanha a DCM pelo provimento parcial, sendo mantida a irregularidade pela falta de documentos e também mantida a multa ao senhor Mauro José Esbaraim, conforme o artigo 87.1b da Lei 113/2005. Relatório e voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 148.460/13, recurso de revista, interposto pelo representante do município de Maringá, ou gestor, contra o acórdão 276/13 da segunda Câmara, que determinou a conversão do feito em tomada de contas extraordinária com aplicação de multas ao gestor municipal e aos representantes legais da entidade, além de remessa de cópias à Secretaria da Receita Federal, ao Ministério da Justiça e ao Ministério Público do Estado. A tomada de contas originou-se do relatório de inspeção 10/2011, realizada por técnicos da DAT, nos dias 22 a 26 de agosto de 2011. Na realidade, o objeto foi o contrato 2005-09, bem como aditivo, para a prestação de serviços médicos, cuja importância totalizou R$ 1.622.432. A Diretoria de Análise de Transferências, por meio do parecer ou da Instrução 140/13, opinou pelo não provimento, não acatando, portanto, as justificativas apresentadas pelo município. O Ministério Público também foi no mesmo sentido, pelo não provimento do presente recurso. E a proposta do relator é, acompanhando a DAT e Ministério Público, pelo não provimento do recurso, mantendo-se in totum o teor do acórdão 276/13 da segunda Câmara, que levou à assinatura do destacado profissional conselheiro Ivan Leles Bonilha. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 291.440/13, Instituto de Previdência do município de Cascavel, pedido de rescisão apresentado pelo Instituto de Previdência do município de Cascavel, com o escopo de rever decisão definitiva monocrática 1571/12, proferida no processo de número que julgou legal a concessão de aposentadoria à servidora Geuci Rodrigues. Alega o recorrente que houve erro material na mencionada decisão, uma vez que esta determinou o registro do decreto 8.938/2009, deixando de mencionar a existência do decreto 10.426/2012, o qual teria revogado o primeiro decreto.
a diretoria de atos de pessoal, por meio de informação, opinou que não se vislumbra necessidade de concessão de liminar, uma vez que o erro material não ocasiona qualquer prejuízo ao servidor. No mérito, constata-se que assiste razão ao Instituto de Previdência de Cascavel, pois a decisão deste tribunal determinou o registro de ato ineficaz, posto que já revogado pela administração municipal. Remetidos os autos ao parquê, este corroborou o entendimento da DICAP nos termos do parecer, pugnando pelo indeferimento da liminar, assim como pela procedência do presente pedido de rescisão, de modo a julgar legal e registrar o decreto 10.426/2012. Portanto, a proposta do relator, pela procedência do presente pedido rescisório, apresentado pelo Instituto de Previdência do município de Cascavel, para que no registro de aposentadoria da servidora Geuci Rodrigues conste como ato de concessão o decreto 10.426/12. Está em discussão. Votação. Aprovado. O protocolo 132-130/13, Fundo Especial do Controle Externo do Tribunal de Contas, referente ao exercício de 2012. Pela ordem, conselheiro Fernando Guimarães. Só para anunciar o meu impedimento na votação, né, porque é do exercício 2012, essa prestação de contas. Né? Perfeito. Convocado, então, o auditor Sérgio Valadares. Então, é prestação de contas referente ao exercício de 2012, responsabilidade do conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães. A Diretoria de Contas Estaduais opinou pela regularidade, o Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator. Em discussão, votação, aprovado. O protocolo 180-240-13, Defensoria Pública do Estado do Paraná, exercício de 2012, responsabilidade, senhora Josiane Bettini Lupion. A Diretoria de Contas Estaduais opina pela regularidade, Ministério Público pela regularidade, e esta também é a proposta do relator. Está em discussão. Votação. Aprovado. O 251-643/13, contas do Fundo Estadual da Cultura, exercício de 2012. A Diretoria de Contas Estaduais manifestou-se pela baixa de responsabilidade, uma vez que não houve nenhuma movimentação durante o exercício. O Ministério Público também acompanhou, e a proposta do relator acompanha as manifestações pela baixa de responsabilidade. Em discussão, votação, aprovado. O 255-762-13, Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, exercício 2012, Diretoria de Contas Estaduais pela regularidade, o Ministério Público também é pela regularidade, e o relator acompanha as manifestações. Está em discussão, votação, aprovado. Agradeço a Vossa Excelência e aos demais integrantes do plenário. A pauta está atendida. A presidência agradece a Vossa Excelência e aproveito para relatar o processo 57666913, que pedia a inclusão de pauta em mesa, e trata de aditivo contratual desta Casa com o CIEE, que tem por objeto prestação de serviço de agente de integração para estágio supervisionado. A proposta de voto é pela aprovação e homologação. Está em discussão. Votação. Aprovado. Com a palavra, o conselheiro Fernando Guimarães.
Sim, senhor presidente e demais integrantes do plenário, na minha pauta tem uma tomada de conta extraordinária, 547.953/2008, entidade do Governo do Paraná, Casa Civil, responsável Rafael Iatauro, então secretário-chefe da Casa Civil. É uma impugnação feita pela terceira inspetoria de controle externo. Conselheiro Fernando, pela ordem. Nesse processo há uma declaração e concessão de impedimento do conselheiro Nestor Batista. Então fica convocado o auditor Sérgio Valadares para compor o quórum. Bom, nesse processo, senhor presidente, trata-se de atos de cessão de servidores ocupantes de cargo na comissão da Casa Civil do exercício de 2007. Esse processo foi iniciado pela terceira inspetoria de controle externo, na época superintendida pelo conselheiro Heinz Herwig, na qual se questionou não só um pagamento de encargo, mas também a cessão de em torno de 227 servidores para outros órgãos do Poder Executivo e não diretamente à Casa Civil. Feitas as fases iniciais, o então conselheiro superintendente solicitou, fez um despacho indeferindo o processamento da tomada de conta extraordinária e determinando seu arquivamento e encaminhando à presidência, que estava responsável por dar o encaminhamento. Nesse interim, houve uma manifestação do direito de defesa, o processo retornou para a manifestação da inspetoria de controle externo, na época a terceira, em função dos fatos apresentados, a própria inspetoria solicitou arquivamento à tomada de contas, considerando a existência de uma norma legal posterior, em 2008, regulamentando a condução dos encargos, e também apontando que essa questão de cargos em comissão na Casa Civil já são de vários anos praticadas as nomeações e as sessões de disponibilidade para os outros órgãos, independente do espaço físico da Casa Civil. Nesse ponto, foi encaminhada à presidência e o então presidente, entendendo que o arquivamento não caberia à presidência, encaminhou a tomada de contas para o então relator conselheiro Nestor Batista, que declarou seu impedimento e retornou após agora a minha relatoria depois da presidência. Então, trago a apreciação da tomada de conta extraordinária. A diretoria de conta estadual, no primeiro momento, se manifestou pelo arquivamento, pela improcedência, considerando a regularização. Na segunda manifestação, já em 2012, após o segundo contraditório, a diretoria de conta estadual mudou a sua opinativa, sustentando a procedência e irregularidade das contas, com imputação de sanções, o que foi acompanhado pelo Ministério Público, se não me engano, por parecer, acho que o doutor Flávio Casambuja Berti. Faço esse breve relatório em relação à proposta de voto. Eu estou endossando o arquivamento sem julgamento do mérito, e explico por quê. Na realidade, já existe o arquivamento solicitado, existe o indeferimento da tomada de contas por parte do conselheiro superintendente, que são fatos que não podemos desconhecer em nível do processo. E é evidente que o plenário é soberano para decidir a continuidade ou não da tomada de contas. Eu entendo que deve ser arquivado, sem julgamento mérito, em função do que já foi apresentado no processo, que é indiscutível. A questão dos pagamento de encargos por uma parte desses servidores foi regulamentada. Teve uma tentativa do governo do Estado de, pelo menos, regulamentar a disponibilidade da cessão desses cargos comissionados. A existência de lei, a inexistência de lei descrevendo funções dos respectivos cargos, isto não é um privilégio, não no sentido positivo do Estado do Paraná, mas sim de quase todos os municípios do Paraná e do Brasil, que criam os cargos e não definem as funções adequadamente. Já ponho como condição até do arquivamento que a atual inspetoria que eu superintendo tem a competência de fiscalizar a Casa Civil, e existe um trabalho também nesse sentido de levantamento, de se efetivamente essas pessoas estão exercendo o cargo de assessoria, direção e chefia, mesmo que à distância do governador. Eu acho que a distância não é condição básica, o pressuposto de descaracterização da assessoria ou da diretoria, ou do cargo de chefia, mas sim a sua vinculação hierárquica aos poderes vinculados aos órgãos vinculados ao poder executivo. A questão básica da diretoria de contas estadual sustenta é que tais cargos não seriam de assessoria, chefia e direção. Ora, pela simples exceção, eu não posso afirmar isso. Isso não encontra-se no processo. Isso depende do trabalho de verificação ou por amostragem de cada
de cada atividade, de cada órgão e que valor é desempenhado, né? E que função é desempenhada. Então, feitas as considerações, eu proponho o arquivamento, sem prejuízo, né, do mérito atual, porque isso nós estamos levantando atualmente, também não adianta nós revivermos passado 2006, 2007, se for nesse sentido, a proposta é pela improcedência, porque medidas foram adotadas de regularização, mas eu estou propondo o arquivamento e deixando a matéria. Também tem outro processo em tramitação, mas para as atividades de fiscalização da inspetoria. Então, esse é o relatório, bem resumido, meio confuso, mas com proposta de voto embutido em alguns parágrafos. Está em discussão. Auditor Ives Linhares. Apenas uma dúvida, senhor presidente, que pelo que eu compreendi do relato do conselheiro Fernando, trata-se de cargos comissionados, que não haveria a indicação das funções, ou de funções, pagamento de funções gratificadas, que não havia previsão de lei? Não, na verdade, existia um duplo fundamento o pedido de instauração tomada com extraordinária. O primeiro é que uma parte pequena desses 400 e poucos cargos em comissão receberiam os encargos que estavam previstos em decreto e não legislação. Tinham problemas só de funções comissionadas. Isso foi sanado em 2008. Então, a própria inspetoria e a Tribunal de Contas afastam isso como motivo de irregularidade. Mantém-se esses 227 que estariam cedidos aos outros órgãos vinculados ao Poder Executivo, mas que estavam em outras localidades. E existem dois fundamentos de fato também. O primeiro é que essas pessoas não estariam diretamente ou fisicamente ligadas ao Poder, à Casa Civil. Eu acho que isso não é motivo para descaracterizar ou convocar em comissão. O segundo motivo seria que essas funções não seriam de chefia, direção, assessoramento. Isso não está acompanhado de demonstração fática. A falha da legislação é não descrever as funções de todos os cargos, simplesmente a criação dos cargos. Mas isso não é um fato que seja exclusividade do Estado do Paraná, né? Isso é uma questão de gestão de pessoas que... Para aqueles encargos, uma pequena parte. Os cargos são criados faz tempo já. Isso não... Em votação. Senhor presidente, se está em votação, apenas eu vou consignar meu voto contra, em parte contra o relator, entendendo pela procedência em relação ao fato de não haver previsão legal com relação às funções comissionadas que foram pagas em 2007. Apenas esse pequeno fato que eu diverjo do relator, entendo que seria motivo de irregularidade. Está aprovado o voto do relator com a consignação do voto da auditoria. Vossa Excelência tem a palavra. É só uma questão, na verdade, o conselheiro Ives está falando da falta de descrição de funções. Isso então vale para todos os cargos. A questão dos encargos especiais, é isso? Não, do pagamento de encargos especiais não previstos em lei. Perfeito. Okay. Conselheiro Fernando, com a palavra. Senhor presidente, perdão. Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Não, sobre esse processo ainda, eu gostaria de O processo está votado. Mas eu não tive oportunidade... Vossa Excelência teve oportunidade, sim, e não pediu. A palavra ficou em discussão. Então, estou pedindo agora, se Vossa Excelência puder... Pela ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Se Vossa Excelência puder, por gentileza, permitir a minha manifestação como conselheiro que estou integrando o quórum, eu gostaria de fazer minha manifestação em relação a esse processo. Vossa Excelência tem a palavra pela ordem. Vossa Excelência tem outro voto a propor? Voto divergente? Porque senão eu reabro a discussão. Eu gostaria, por gentileza. Não havendo manifestação contrária, reabro a discussão e cedo a palavra ao auditor Sérgio Valadares. Muito obrigado. Senhor presidente, apenas porque, diante do comentário do auditor Ivens, eu não sei se não haveria uma possibilidade de conciliação das duas propostas, a do relator com a observação do conselheiro Ivens, apenas consulto o relator, se não seria possível, então, apenas indicar esta falha, mas sem devolução dos recursos, porque não há nenhuma comprovação. Não há, ao contrário, tudo indica que os serviços foram prestados, mas apenas uma falha formal, que, a meu juízo, seria pertinente que fosse registrada. Só para... isso está registrado na motivação do voto, inclusive que foi objeto de saneamento em 2008. Então, se eu estou citando o fato que foi formalmente previsto, evidentemente que está implícito que existia irregularidade. Por isso que eu não estou julgando o mérito, porque eu não sei também hoje como é que estão a situação. E, de qualquer forma, se houvesse uma impugnação, não seria correto só 2007. Nós temos que fazer
isso ao longo para todos os municípios, para todo mundo, né? Então, acho que não é questão de funções. Encargos, daí tinha previsão em decreto, o tribunal já tem algumas decisões nesse sentido também. Entendi. Quer dizer, Vossa Excelência não está dando procedência parcial exatamente porque considerou isso nos fundamentos e vai deixar isso para um outro momento. Um outro momento. Pois não. Estou satisfeito, senhor presidente, acompanho o relator. Senhor presidente, só um esclarecimento. Apenas que na minha proposta também não haveria devolução de valores. Apenas eu entendo que há uma gravidade tal que implicaria na procedência parcial da tomada de contas. Muito obrigado. 5 votos a 1. Prevalece a proposta do senhor relator. Na sequência, o processo 589.981 encontra-se com vistas. O seguinte também. Aí tem um recurso de revisão. É o município de Paranavaí, 134.167, 2013, interessado Rogério José Lorenzetti. É um recurso de revisão contra o acordo da primeira Câmara, que julgou irregulares contas de transferência celebrada entre o Instituto de Ação Social do Paraná e o município de Paranavaí, no valor de 10 mil, determinando a devolução de um saldo não utilizado de 6.429,81. O motivo da revisão revisional seria eventuais divergências de julgamentos. Existe a demonstração analítica das divergências, por isso que conheci do recurso, né? Só que, no mérito, eu nego provimento, acompanhando a instrução para ser ministerial, na medida em que os substratos fáticos das decisões são diferenciadas. Ou seja, nos casos indicados como paradigmas no recurso de revisão, tratam-se de devoluções de recursos que não foram executados, no município foram devolvidos integralmente. Aqui é diferente. Aqui é a falta de comprovação de valores aplicados, falta de instalações, ou seja, houve a compra e depois houve a desativação da unidade, o lar, a casa-lar, que foi desativada e os equipamentos nem foram instalados. Então, são situações diferenciadas, por isso que conheço o recurso, porque aparentemente existia divergência, mas em relação ao mérito se assentam em substratos fáticos diferenciados. Está em discussão, votação, aprovado. Tem outro processo de rescisão, 316.575/2013, município de Carambeí, interessado Osmar Hickley. É um recurso de revisão interposto contra o acordo de parecer prévio 33412, emitido pela primeira Câmara. Na realidade, nesse recurso, foi pedido a liminar, daí não foi tramitado, e eu já estou trazendo para o enfrentamento do mérito direto. Na realidade, existem alegações de violação ao devido processo legal, por se tratar de coisas que nós não conhecemos, de quem sai, de quem entra, quem fica com a documentação, quem sai e não tem acesso, etc. Mas, nesse caso, eu nego o pedido de nulidade, porque foi demonstrado que as oportunidades para o exercício de defesa e produção do contraditório foram obedecidas. A outra questão que ficou, que seria o motivo da desaprovação, seria a falta de conciliações bancárias de cheques emitidos e não compensados nos extratos bancários, não sanados a regularidade formal. A diretoria de contas municipais manifesta para a improcedência do pedido, também nessa linha é o parecer ministerial e também não é nessa linha a proposta de voto do relator. E explico. Na realidade, as únicas questões que pendem de regularização, e aí nós estamos falando de fatos anteriores, não fatos novos, com informações atualmente obtidas, porque antes não. Então, os fatos foram sanados antes da decisão, motivo pelo qual cabe o pedido rescisório. Seria a compensação de 2 cheques, um acho que de 46.500, outro de 22.700, alguma coisa assim, que foram emitidos pelo município em favor do consórcio intermunicipal de saúde, para liquidação de exames, consultas e etc. Acontece que esse cheque não foi compensado, ele foi cancelado no exercício seguinte, no início, e os 2 valores retornaram como receita do município, já que não houve a compensação. Então, formalmente, e financeiramente, e contabilmente, e bancariamente, os extratos bancários estão conciliados, estão ajustados. O que se questiona agora na instrução, e que foi um dos motivos, por que foi liquidada a despesa e não houve o pagamento? Devia ter sido feito o pagamento. Só não podemos esquecer que nós estamos falando de empenhos emitidos contra
pagamentos contra o consórcio intermunicipal, do qual o município é integrante. Então, a liquidação se fez pelo consórcio e não pelo município. E aí eu entendo que está justificada a conciliação e o saneamento. Por isso que eu conheço do recurso e dou-lhe provimento parcial, afastando a nulidade do devido processo legal, mas julgando a decisão, julgando-se regulares com ressalva as contas do município de Carambeí. É o relatório com a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão proposta de voto do senhor relator. Em votação, aprovado. Na sequência, eu tenho o prejulgado 465-117/2006, na qual já relatei esse processo. É um pedido de revisão do prejulgado em relação de contratação de serviços pelas prefeituras, em relação a, especificamente, da questão das consultorias, que, segundo a requerente, estaria criando dificuldades aos municípios, a Associação dos Municípios do Paraná, de como aplicar essa. Eu entendi razoável os fundamentos para o pedido de revisão. Não estou dizendo que assiste razão a recorrente ou a solicitante, a requerente, em relação ao mérito da revisão. Trouxe a discussão em plenário a admissibilidade do pedido de revisão e também a figura do amigo da corte, do amigo Curi, que de uma forma de integração e de uma discussão mais democrática de questões em tese que são relevantes para a gestão pública estadual ou municipal. Feito esse relato, adiantando já meu voto, o conselheiro Ives solicitou vistas... Fernando, pois não. Pela ordem. Pois não. Pela ordem... pedir nova audiência... Desculpe, presidente. Pedido pela ordem, concedido. Vossa Excelência pode se manifestar. É porque o doutor Eliseu acompanhou a discussão e envolve uma revisão de um pré-julgado. E como ele é conhecedor da matéria e eu não vou me estender para renovar outros argumentos, eu acho producente que o doutor Eliseu continue presidindo, porque talvez eu até não acompanhe, acho que não deve ter qualquer revisão, então eu prefiro que dê continuidade com a presença do doutor Eliseu. Eu tenho mais tempo para convencer o doutor Ives. Tá, ok. Vossa Excelência está pedindo... Nova audiência. Nova audiência? Senhor presidente, Se preferir que eu adie, eu posso adiar também. Eu tenho só mais uma para adiar, né? Acho que não. Não, para uma audiência, tá bom. Que lhe for mais conveniente. Nova audiência. Auditor Ives Linhares. senhor presidente, apenas para informar, e isso foi uma omissão minha quando da devolução do processo, que consta do processo já disponibilizado um voto vistas que eu elaborei, que eu iria apresentar na sessão de hoje, não fosse o pedido de nova audiência de Sua Excelência a Procuradora, mas que certamente voltaremos a discutir a matéria. Eu agradeço, senhor presidente. Perfeitamente. Nova audiência concedida. Na sequência, tem a prestação de contas anual 247-204-2013, Marumbi Transmissor de Energia S.A., interessado Alfonso Schmidt, de 2012, Editoria de Contas Estadual e Ministério Público manifesto pela regularidade das contas, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente, pela regularidade das contas. Em discussão, votação, aprovado. 248.758/2013, prestação de contas caminhada pelo Fundo Judiciário do Paraná, interessados Cleito Contino Camargo e Miguel Furi Neto, exercício de 2012, Editoria de Contas Estadual e Ministério Público manifesto pela regularidade, e essa também é a proposta de voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação, aprovado. Tenho 266.957/2012, uma prestação de contas anual, exercício 2011, interessado Departamento de Trânsito do Estado do Paraná, DETRAN, e o responsável Marcos Elias Traade da Silva. Eu relatei o processo, dando conta que a Diretoria de Contas Estadual e o Ministério Público de Contas se manifestam pela regularidade com ressalva das contas, em função de várias recomendações de ordem da gestão, né? O conselheiro Nestor daí solicitou vista, me devolveu nesta data. Não sei se o conselheiro tem alguma consideração a fazer. Eu já tinha relatado tanto os fatos como o voto pela regularidade com ressalva. Está em discussão. Votação, aprovado. Senhor presidente, acredito que esgotei a minha pauta. Agradeço a atenção de Vossa Excelência e desse excelso plenário. Esta presidência agradece a Vossa Excelência e passa a palavra ao conselheiro Caio Márcio Nogueira Soares. Ilustre presidente, conselheiro Artagão de Matos Leão, caros componentes deste plenário.
inicio com recurso de revista 843.431/12, Câmara de São José dos Pinhais. Recurso interposto pelo presidente da Câmara, senhor Assis Manuel Pereira, da decisão que julgou irregular em suas contas do exercício financeiro de 2008, em razão da falta de retenção das contribuições dos agentes políticos ao INSS. Determinou ainda a decisão a apresentação de documentos que comprovem a regularização dos lançamentos contábeis equivocados que geraram informação incorreta dos valores contabilizados entre as baixas da consignação do imposto de renda da Câmara, não contabilizadas na receita da Prefeitura. É a informação incorreta do repasse da contribuição patronal ao INSS, bem como a aplicação de multas administrativas. Destaco que a ausência da retenção das contribuições previdenciárias se refere apenas aos vereadores Valder Mubach e Mari Lúcia Stocco Ulson. O recorrente apresentou suas ações de defesa. A Diretoria de Contas Municipais ressaltou que, apesar da decisão recorrida não ter acatado as manifestações da unidade, bem como do Ministério Público de Contas, as alegações apresentadas pelo recorrente, que já foram analisadas na prestação de contas, repisam o que já foi dito e destacou já ter se manifestado pela regularidade das contas com ressalva. Concluiu pelo provimento integral do recurso, julgando-se regulares com ressalva as contas. O Ministério Público compartilhou o entendimento da unidade técnica. É o relatório. Acompanho as manifestações uniformes em todos os seus termos e voto pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, reformando-se o Acórdão 3.741/12 da segunda Câmara, julgando regulares, com ressalva, as contas do senhor Assis Manuel Pereira, relativas ao Poder Legislativo de São José dos Pinhais, exercício financeiro de 2008. Voto. Está em discussão. Votação. Aprovado. O seguinte é o 639.744/8, município de Reserva do Iguaçu, interessado o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, e Sebastião Almir Caldas de Campos. Um recurso interposto pelo senhor Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, da decisão que aprovou com ressalva as contas do município relativas ao exercício financeiro de 2005, na parte que tratou da falta de aplicação de 60% do recurso do Fundef para o magistério e da realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processo de dispensa. O gestor responsável pelas contas apresentou suas contrarrazões. Diretoria de Contas Municipal concluiu pelo provimento parcial e reforma da decisão, manteve a ressalva quanto à realização de despesas sem licitação ou dispensa e reforma da decisão, no sentido da irregularidade das contas pela falta de aplicação de 60% do recurso do Fundef para o magistério. O Ministério Público opinou pelo provimento parcial no mesmo sentido. Após as manifestações, foram juntadas novas justificativas. A Diretoria de Contas Municipal, apreciando as alegações, alterou seu entendimento e concluiu pela manutenção total da decisão recorrida. Ressaltou que o cálculo dos gastos com o magistério está correto e que a decisão está de acordo com a súmula 8 desta Casa. Já o Ministério Público manteve seu opinativo pelo provimento parcial. É o relatório. A divergência está no item da falta de aplicação de 60% dos recursos do Fundef para o magistério. O Ministério Público argumenta que o cômputo de valores que já haviam sido contabilizados no exercício anterior é uma irregularidade, já que o índice legal de aplicação no Fundef não foi atingido no exercício em análise e que nem ressalva caberia, uma vez que a utilização de recursos se comunica entre exercícios. As contratações justificam que a Diretoria de Contas Municipal deixou de computar valores para fins do cálculo dos recursos do Fundef realizados através do abono concedido por lei municipal de 2007 no valor de R$ 44.576, o que seria suficiente para o atingimento do percentual legal de aplicação.
Diretoria de Contas Municipal registrou que os pagamentos do abono com superávit foram realizados com fonte no exercício de 2006, autorizada por uma lei de 2007, o que pode ser considerado válido. Mesmo considerando a extemporaneidade da medida, pois guarda feita consonância com o entendimento desta Corte, inserido na súmula 8, uma vez que as medidas tomadas para sanar a irregularidade tiveram lugar dentro da própria gestão do interessado e antes do julgamento das contas. Desta forma, eu considero pertinentes as razões de defesa, bem como o entendimento da unidade técnica. Quanto à realização de despesas sem licitação ou sem indicação de processo de dispensa, as posições da Diretoria de Contas Municipais e do Ministério Público indicaram que a ressalva pode ser mantida, uma vez que não se vislumbra ostensivamente nos autos ofensa ao princípio contido na Lei de Licitações. Assim, colho como válidas as posições da unidade instrutiva e voto pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu não provimento, mantendo-se na íntegra o acordo 2037/08 da segunda Câmara. É o voto. Está em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, Senhor presidente, Fernando Guimarães. antes do pedido de vista do conselheiro Ivan, o conselheiro que tinha relatado esse processo, eu já tinha manifestado o meu voto pelo conhecimento e provimento do recurso. Ficou bem claro que a questão da falta dos processos de dispensa também não chegaram ao ponto de contaminar a gestão, e temos já decisões do Pleno e das câmaras, em algumas situações, aceitando como ressalvas, né? E em relação também ao déficit financeiro, a falta de aplicação dos 60%, entendo que como não houve também violação ao princípio dos 25% obrigatórios, né? Ou seja, não houve a quebra do percentual mínimo e nem do Fundeb, aqui nós estamos falando de remuneração do magistério. Então, já existem precedentes pela ressalva desse processo, desse tipo de gasto. Então, mantenho o meu voto, que é pelo conhecimento e provimento parcial pela regularidade com ressalva. Continua em discussão. Nós temos, até o momento, duas propostas. A do senhor relator, que é pelo provimento, pelo improvimento do recurso, do conselheiro Fernando, que é pelo provimento com ressalvas. Esse recurso é do Ministério Público ou é do... Nós somos pelo improvimento, porque não foi aplicado, no nosso entender, 60%, e isso é uma norma que não permite qualquer flexibilização, no nosso entender. Por quê? Porque é uma imposição. Se a pessoa que está gerindo o recurso não consegue perceber que a lei é clara, 60%, alguma coisa está de errado. E foram duas verificações. A própria DCM reconhece, e olha que, às vezes, esse tribunal é generoso na interpretação. Tem razão. Na ordem, Vossa Excelência tem a palavra. Na verdade, eu fiz uma confusão aqui, porque, na verdade, o pagamento foi em 2007 e não em 2006. Então, o meu voto era diferente, era pro provimento. É que eu fiz a confusão em relação ao trimestre, achando que era o exercício seguinte. Vossa Excelência acompanha o relator? Acompanho o recurso ministerial. Mas improvimento é o voto do relator. Não, mas o meu provimento do recurso de revista, que é do Ministério Público. Que eu me confundi em relação ao período, porque existe a aplicação dessa diferença no primeiro trimestre. Mas só que não foi de 2006, foi 2007. Então, foge das decisões que eu tenho adotado. Sim. Que não foi no exercício seguinte. Então, é pelo provimento que o recurso é ministerial. Eu fiz uma confusão na hora de reformular o voto. Desculpe, senhor presidente. Qual é a divergência do seu voto com o voto do relator? É porque eu sou pelo provimento e a irregularidade das contas. Do relator é pelo improvimento e manutenção da regularidade. Ele mantém a regularidade das contas. Eu proponho... Vossa Excelência é pelo provimento do recurso, mas mantendo a irregularidade. Não. O provimento do recurso ministerial, com a irregularidade das contas. Por falta de aplicação do índice no exercício seguinte. E o voto do relator qual é? Pelo provimento. Pelo improvimento do recurso. Então temos as duas propostas, o improvimento do senhor relator, o provimento do recurso
pelo conselheiro Fernando, com a manutenção da irregularidade das contas. Não. Em votação. Vou colher os votos individualmente. Não, senhor presidente, tenho duas... só para ficar bem claro, Pois não. eu confesso que agora não entendi mais. Então eu gostaria de entender. É que hoje é o dia do irmão, eu estou numa fase de lua muito boa, então eu gostaria só para ter informação. O relator Quem recorre? Só recorre ao por Ministério Público. O relator é pelo improvimento do recurso do Ministério Público. mantendo a regularidade das contas. As contas foram julgadas regulares. O Ministério Público recorreu. O senhor relator é pelo improvimento do recurso, mantendo a regularidade. Conselheiro Fernando, é pelo provimento do recurso. Sim, claro, é o único que tem. Do Ministério Público, entende? E votando pela irregularidade das contas, que é o pedido do Ministério Público. Perfeito. Um é regularidade, outro é irregularidade. Agradeço, Excelência, agora entendi. Eu também. Vossa Excelência explica muito bem. Mas Vossa Foi Excelência tem a professor palavra. no passado, não é, Excelência? Então, Bem distante. tem aquela didática professoral. Vossa Excelência tem a palavra para Se for para votar. votar, eu vou acompanhar o conselheiro Fernando Guimarães. Conselheiro Ivan Bonilha. Vou votar com a divergência, presidente, ou seja, pelo provimento do recurso para transformar as contas que inicialmente foram julgadas regulares em irregulares. Acompanha o conselheiro Fernando. O auditor Jaime Lechinski. Com o relator. O auditor Ives Linhares. Com o conselheiro Fernando. Por 4-2, prevalece o voto do conselheiro Fernando, que é pelo provimento do recurso, considerando irregulares as contas. E está premiado com o acordo. Vossa Excelência, conselheiro Caio, continua com a palavra. Embargos de declaração, processo 379-232/3. Universidade Estadual do Norte do Paraná de Jacarezinho. Embargos interposto pelo Ministério Público de Contas da decisão em procedimento de consulta da Universidade Estadual do Norte do Paraná de Jacarezinho, cuja dúvida era a transposição de servidores da Fundação Faculdade Luiz Meneghel para o Estado. O Ministério Público alega que o acordo apresenta contradições e se amolda à hipótese normativa da Lei Orgânica, artigo 76, inciso 1, quando a decisão contiver obscuridade, dúvida ou contradição, que não se dirigem à decisão de mérito propriamente dito. Ressaltou que a incoerência teria ficado por conta dos debates travados na sessão do Tribunal Pleno de 23 de maio deste ano, na qual foi discutida a matéria. Na ótica do autor, o ilustre conselheiro Fernando Augusto Melo Guimarães, que se debateu a questão, teria sugerido excluir do voto qualquer consideração sobre constitucionalidade dos mecanismos de absorção, transformação ou incorporação de cargo público. Pretendia-se tão somente corroborar o parecer ministerial nos seus estritos termos, vale dizer, respondendo à consulta no sentido de que a lei estadual de regências já definiu o regime jurídico funcional dos servidores interessados, o que seria prejudicial à análise do sugerido pela universidade consulente. Na ocasião, o parquê avaliou que seria adequado fundamentar o acordo nos estritos termos do parecer ministerial 18.942/12, sem enfrentar a constitucionalidade da legislação em foco, ou porque esta Casa não teria competência para o exercício do controle abstrato de normas jurídicas, ou porque poderia induzir interpretações que extrapolariam a específica e concreta situação dos servidores da Fundação Faculdade Luiz Meneghel. O recurso merece ser conhecido
pois satisfaz os requisitos aplicáveis à espécie. Ressalto que o parecer 18.942/12 do Ministério Público de Contas, no processo de consulta, foi corrobativo ao parecer número 11.459/12 da diretoria jurídica. Fácil de ver na parte final de tal peça, cuja manifestação é, entre aspas, neste sentido, corroborando a instrução e vislumbrando que a lei incorporadora da Fundação Faculdade Luiz Meneghel manteve o status dos servidores, seria contra a lege, interpretação que admitisse a absorção do pessoal na Universidade Receptora, razão pela qual este membro do Ministério Público de Contas, dada a relevância da matéria, embora referente a caso concreto, manifesta-se pelas respostas nos termos da instrução, em que, pese o exposto, houve de fato um movimento na sessão plenária, no sentido de deixar claro que deveriam ser excluídas do voto quaisquer considerações acerca da constitucionalidade da legislação. Foi o que se depreendeu da oitiva dos debates, cuja confirmação foi dada pela presidência desta Casa. Assim, para dirimir o aparente conflito, melhor solução será o provimento do recurso, incluindo o presente em pauta, para novo julgamento da matéria, passando a constar que a resposta à consulta cede nos termos do parecer ministerial 18.942/12, que corroborou a instrução da consulta e entendeu que a lei incorporadora da Fundação Faculdade Luiz Meneghel manteve o status dos servidores e seria uma contra-lege interpretação que admitisse a absorção do pessoal da Universidade Receptora. Assim, considerando as argumentações apresentadas e o enquadramento regimental ao recurso, voto no sentido de conhecer os embargos para, no mérito, dar-lhe provimento, reformando-se o Acordo 1562/13 do Tribunal Pleno, para que a resposta à consulta formulada pela Universidade Estadual do Norte do Paraná de Jacarezinho, protocolada sob 91.106/12, seja nos termos do parecer ministerial número 18.942/12, que corroborou a instrução da consulta e entendeu que a lei incorporadora da Fundação Faculdade Luiz Meneghel manteve o status dos servidores e seria contra a lei interpretação que admitisse a absorção do pessoal na Universidade Receptora. É o voto, senhor presidente. Ele está em discussão. Votação, aprovado. E, por último, senhor presidente, eu tenho a petição de conta anual, é um processo adiado, é o número 160.621/13, Fundo Especial do Ministério Público do Paraná. É uma prestação de contas do exercício financeiro de 2012. O relator acompanha as manifestações uniformes da Diretoria de Contas Estaduais e do Ministério Público de Contas pela regularidade das contas e responsabilidade do senhor Olímpio de Sá Sotomayor Neto e do senhor Gilberto Giacoia, procuradores gerais de Justiça. É o voto. Está em discussão. Votação, aprovado. Senhor presidente, continua na minha pauta. A presidência agradece Vossa Eu Excelência. agradeço. Pela ordem, conselheiro Nestor Batista. Senhor presidente, se Vossa Excelência permitir, para devolver ao conselheiro Ivan Bonilha, e hoje é a minha data fatal, posso ficar sem poder votar depois, não é? O 509.258.07. Anotada a devolução. Com a palavra o conselheiro Ivan Bonilha. Senhor presidente, demais participantes dessa sessão de pleno, o primeiro processo que tenho na pauta, e a pauta é da Corregedoria, é o 48.6896/13, é uma representação formulada por um requerimento do Ministério Público, por meio da qual se requereu à presidência desta Corte a realização de inspeção em loco no município de Iracema do Oeste e a suspensão cautelar de um concurso público,
o 001/2013, promovido pelo Poder Executivo, em face de irregularidades constatadas no edital relativamente ao vencimento dos cargos a serem preenchidos pelo certame. O pedido de inspeção foi negado pelo presidente da Casa, com base em manifestação da DICAP, por conta do expressivo estoque de processos daquela unidade e da consequente impossibilidade de se destinar servidores desta Casa para a execução de referida inspeção. Nada obstante, a presidência determinou a remessa dos autos à Corregedoria para apreciação das razões e demais pedidos contidos no requerimento do MP, com as providências que seriam exigíveis. O representante alega que no edital do concurso existe uma diferença mínima, mais precisamente de R$ 270,36, entre os vencimentos do cargo de operador de pá carregadeira, para o qual a escolaridade exigida é o ensino fundamental completo, e os cargos que seriam preenchidos por detentores de nível superior de escolaridade, no caso, advogado, assistente social, engenheiro civil, farmacêutico, fonoaudiólogo, médico e nutricionista. Esclarece que o primeiro dos cargos referidos, ou seja, de nível fundamental, tem vencimento de R$ 1.560,72, ao passo que nos outros, os de nível superior, o valor é de R$ 1.831,08. O órgão ministerial sustenta que a estipulação de tais remunerações constituiria violação a dispositivos constitucionais que estabelecem a obrigatoriedade de se fixar a remuneração dos cargos em harmonia ou com correspondência às respectivas características. É possível que as remunerações descritas no edital do concurso em tela não estejam de acordo com, primeiro, a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos que compõem cada carreira. Também que os requisitos para investidura, as peculiaridades dos cargos e a capacitação profissional exigida para o exercício, portanto, se encontra em situação de incompatibilidade com o que está inscrito no artigo 39, parágrafo 1º, incisos 1 a 3 da Constituição, e também no artigo 33, parágrafo 1º, incisos 1, 2, 3 e 5, que faz obrigatória o respeito de fixação, na fixação de vencimentos, da observância de requisitos de peculiaridades e de formação profissional, enfim, de especificidades de cada função a ser exercida. O requerente afirma existir grande probabilidade de que o concurso para provimento dos cargos de nível superior se revele infrutífero, tendo em vista a fixação de vencimento abaixo do valor de mercado, especificamente em relação aos cargos de engenheiro civil e professor de educação física, onde a remuneração, segundo o MP, é menor que a mínima normativamente estabelecida como salário mínimo profissional e piso nacional da categoria. O não provimento das vagas implicaria a perpetuação das terceirizações irregulares de serviços públicos de demanda permanente e perene no município, lembrando que, de acordo com o prejulgado número 6 desta Corte, a ocorrência de concurso infrutífero é uma das condições para que se possa considerar lícita a contratação pelos municípios de contadores e assessores mediante a terceirização. Sobre as terceirizações, o MP, junto a esta Corte, aponta ter constatado a contratação pelo município no ano 2012 de serviços médicos junto a 4 pessoas jurídicas, mediante pagamentos mensais que variam de R$ 3.100
a R$ 10.314, sendo que uma das clínicas contratadas, Sakiyama e IGA, Clínica Médica Sociedade, teria como representante legal o senhor Ricardo Satoru Sakiyama, ocupante do único cargo efetivo de médico atualmente provido no município, havendo, neste caso, burla a regra contida no artigo 9º, inciso 3º da Lei 8666/93. A clínica teria recebido de Iracema do Oeste, desde 2010, pagamentos que totalizam R$ 297.600. Ainda a respeito da alegada terceirização ilícita de atividades típicas e permanentes da administração, o MP indica que os serviços de assessoria jurídica do município também se encontram nesta situação, sendo prestados pela pessoa jurídica FP Frigueto, representada pelo senhor Flávio Pedro Frigueto, mediante remuneração mensal de R$ 4.470. O procurador expõe que há indícios, portanto, de infração à regra constitucional do concurso público e a expressa determinação contida na Constituição do Estado, segundo a qual é vedada a contratação de serviços de terceiros para a realização de atividades que possam ser regularmente exercidas por servidores públicos. Soma-se a isso o fato de que os valores pagos mensalmente às contratadas superam os vencimentos dos cargos efetivos para a prestação dos serviços, havendo possível descumprimento, portanto, do pré-julgado número 6 desta Corte, o qual estabelece que o valor máximo pago à terceirizada deverá ser o mesmo que seria pago ao servidor efetivo. Sendo assim, tendo em vista os indícios de ilegalidades descritos, recebi o presente efeito e concedi a medida cautelar pleiteada pelo ilustre procurador, haja vista o preenchimento dos requisitos. A plausibilidade das alegações do representante, esta demonstrada no que acabei de considerar. A urgência, por sua vez, também está caracterizada, já que, segundo consta do edital do concurso, a data provável da realização das provas, primeira objetiva, é 15 de setembro. Assim, determinei a suspensão cautelar do concurso público promovido pelo município de Iracema do Oeste até eventual decisão em contrário por parte deste relator ou deste tribunal, nos termos do artigo 400, parágrafo 1º, a linha A, do regimento interno. Esclareço ainda que deixei de acolher, no presente momento processual, a proposta de encaminhamento de cópia da inicial ao MP ordinário do Estado, haja vista que não se deu ainda o exercício pelos representados do seu direito ao contraditório e à ampla defesa. Deste modo, procedi em 30 de agosto deste ano e submeto à deliberação deste Tribunal Pleno. É a decisão, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Com o voto do conselheiro Sérgio, que está convocado para substituir temporariamente o conselheiro Fernando. Protocolo 90.450/08 é uma denúncia oferecida por Ari Armes e não Armes, vereador do município de Carambeí, apontando supostas irregularidades na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal. Relato o requerente que, pela documentação encaminhada pela então presidente da Casa, foi possível constatar irregularidades, em especial na forma de aplicação das gratificações e dos quinquênios. Também verificou valores excessivos percebidos pelo diretor-geral,
que seriam superiores à remuneração dos secretários municipais no âmbito do Poder Executivo e pela chefe da Sessão Legislativa, em razão do exercício da função de controlador interno, sendo que esta ainda receberia remuneração em desacordo com a legislação aplicável. A acusada, ou a diretora-geral, se defendeu, afirmou que o cargo de diretoria e de agente público municipal, servidor municipal em comissão, e não de agente político, como são os secretários municipais. Dessa forma, não haveria comparação entre os aludidos cargos e as respectivas remunerações. No que se refere à gratificação do controlador, destacou que as despesas com o pessoal do Legislativo estão em regularidade com a legislação, sendo que o benefício pago ao controlador está previsto no artigo 22 da Lei Municipal 518. E quanto às progressões funcionais, também afirma que apenas deu continuidade aos valores fixados pelos presidentes anteriores. Por sua vez, o então presidente, o senhor Bart Jansen, informou que expurgaria dos vencimentos dos servidores todas as vantagens recebidas indevidamente. Também afirmou que os servidores efetivos seriam enquadrados nos seus respectivos níveis e que os comissionados nomeados a partir de 2009 não receberiam qualquer gratificação. Encaminhados os autos para instrução, a DCM apontou as seguintes irregularidades na remuneração dos servidores. Primeiro, pagamento indevido de adicional por tempo de serviço a servidores que ainda não tinham completado o quinquênio. Segundo, pagamento indevido de gratificação a servidores ocupantes de cargo em comissão. Terceiro, pagamento de gratificações com base em resolução já revogada. Quarto, progressão funcional indevida. Quinto, acréscimo remuneratório sem motivo legal aparente. Sexto, adicional por tempo de serviço incidente sobre o valor total da remuneração. Sétimo, gratificação concedida com base em legislação aplicável somente ao Poder Executivo. Oitavo, nomeação para cargos sem previsão legal. E nono, pagamento indevido de horas extras a servidor comissionado. Na sequência, foram encaminhados ofícios aos presidentes da Câmara desde o ano de 1997 e aos servidores públicos que teriam sido beneficiados com essas vantagens. Em defesa, os ex-presidentes Inácio Povaz Filho, Juscelie Rutz, Norma Sueli Pereira Rodrigues e Patrícia Kremer sustentaram em resumo que a denúncia tem fins políticos e que todos os seus atos foram respaldados por pareceres jurídicos. Já os servidores beneficiados, além de reiterar os argumentos dos ex-presidentes, aduziram que os valores foram recebidos de boa-fé. Embora devidamente citado, os servidores Amadeu Chipansky, André Spinardi, Marcelo Franco e Patrícia Giardini não apresentaram defesa. Por fim, o senhor Bart Jansen afirmou que foram realizadas alterações nas legislações relativa aos servidores municipais para corrigir as distorções verificadas. E, quanto aos cargos de procurador jurídico e contador e ao possível descumprimento do prejulgado número 6 desse tribunal, informou que a realização de concurso público para seu provimento estava em fase de contratação da empresa responsável pela execução. A DCM opina pela procedência da denúncia com restituição dos valores pagos indevidamente aos servidores da Câmara Municipal, a ser realizada pelo presidente responsável pela concessão ilegal. Enfatizou ainda que não há indícios de que os servidores públicos agiram de má-fé ao receber os valores, de modo que não são os responsáveis por sua restituição. Já os ex-presidentes, enquanto administradores, gestores, provocaram prejuízo ao erário ao conceder vantagens e gratificações que a Constituição Federal e a lei não permitem, agindo de forma negligente e rompendo o dever de legalidade. Por isso, deveriam ressarcir os valores pagos sem causa ou com causa ilegal. Tendo em vista a impossibilidade de apurar as verbas reputadas indevidas, a DCM sugere que a própria Câmara de Vereadores aponte o montante. O MP, junto a esta Corte, igualmente, manifesta-se pela procedência da denúncia com a aplicação da mesma sanção aos ex-presidentes responsáveis pelos pagamentos tidos ilegais.
Compulsando os autos, verifico que assiste razão a DCM e igualmente ao MP, merecendo ser julgada procedente a denúncia. Haja vista a concessão de diversas vantagens aos servidores, sem previsão legal, as quais devem ser ressarcidas pelo presidente, que as concedeu indevidamente. Antes de atingir o mérito, cabe fazer um breve comentário acerca das legislações que fundamentaram as concessões de vantagens, progressões e outras verbas aos servidores. Consoante se extrai da instrução 1328/09 da DCM e pela análise da farta documentação juntada aos autos, nota-se que grande parte das vantagens foi concedida com base em legislações que vão desde resolução, a 0498, até a Lei 224 de 2002. Primeiramente, veja que a resolução não é espécie legislativa adequada para fixar remuneração de servidores, tendo em visto que dispõe o artigo 37, inciso 10 da Constituição, que sofreu modificação pela emenda 19 e impõe a necessidade de lei sob aspecto formal para a concessão de benefícios. Ainda, mesmo com a edição da Lei 224, como já citei, que acabou revogando, ao menos tacitamente, a resolução no tocante à disciplina da remuneração, o Legislativo Municipal continuou fundamentando a concessão de algumas das vantagens nestes dispositivos revogados. Neste cenário, percebe-se que a Câmara de Carambeí utilizou-se indevidamente da mencionada resolução, tanto por não ser a espécie normativa apropriada, adequada, quanto por ter sido revogada no ponto da remuneração. Inclusive, pode-se concluir que no período entre a sua publicação e o da mencionada lei, os servidores foram remunerados sem fundamentação legal, período esse que vai de novembro de 98 a julho de 2002. Contudo, no intuito de evitar as consequências dessa conclusão, a DCM considerou vigente a Resolução 498 até a publicação da Lei número 224, também porque os gestores e servidores do Legislativo a reconheciam como válida. Nesse particular, considero adequado o raciocínio da unidade técnica, uma vez que os serviços foram prestados pelos servidores, devendo ser remunerados, razão pela qual deixo determinar a restituição de valores em relação aos pagamentos efetuados aos servidores da Câmara de Carambeí, até a entrada em vigor da Lei 224, ou seja, 8 de julho de 2002, embora tenham sido realizados com fundamento em diploma impróprio. Frise que as eventuais vantagens concedidas com base na referida resolução, após a publicação da lei, serão consideradas irregulares neste voto, da mesma forma que o foram na instrução da DCM, tendo em vista a vigência de lei específica. Inconsistências semelhantes foram constatadas nas resoluções 03/2002, 01/2004 e na Lei Municipal 389, espécies normativas utilizadas pelo Parlamento Municipal para conceder revisão geral aos seus servidores. Isso porque a lei já mencionada teria sido destinada somente ao Poder Executivo e as resoluções, conforme demonstrado, não são diplomas adequados à matéria. Neste ponto, ainda que tenha ocorrido inconsistência na concessão da revisão geral aos servidores da Câmara Municipal, a unidade técnica revelou essa irregularidade, pois os reajustes acabaram atendendo ao direito dos servidores à revisão geral, além de terem sido concedidos indistintamente. Assim, pelos mesmos fundamentos exarados pela DCM, também deixo de determinar a restituição de valores neste quesito. Concluído esse introito, resta analisar a responsabilidade dos denunciados pelas irregularidades alegadas, que serão oportunamente apontadas neste voto. Presidente, é uma denúncia um pouco extensa, porque há necessidade... No que se refere à responsabilidade dos servidores, verifica-se que o recebimento de vantagens indevidas não opera automaticamente o dever de restituição aos cofres públicos, frente à necessidade de apuração de má-fé do servidor, conforme entendimento de jurisprudência de tribunais superiores.
cumpre verificar, no caso concreto, se houve má-fé dos servidores ao receber verbas reputadas indevidas. Pela defesa dos interessados, nota-se que todos sustentaram que as vantagens foram percebidas de boa-fé, visto que foram concedidas mediante análise prévia da assessoria jurídica da Casa Legislativa. O argumento é pertinente. Primeiro, conforme bem apontou a DCM, grande parte dos servidores sequer detinha conhecimento técnico-jurídico para compreender a irregularidade na concessão das verbas, principalmente que suas remunerações devem ser fixadas em lei específica e não por meio de resolução, como acabou ocorrendo. Também, como será oportunamente demonstrado, percebe-se que os pagamentos irregulares já vinham sendo efetuados há anos pelos presidentes da Câmara, o que indica que os servidores, muito possivelmente, acreditavam, e com boa fé, serem os regulares e legais. Ademais, não há qualquer elemento nos autos que demonstre má fé, nem mesmo indício de trocas de favores ou influência ou ato de improbidade que tenha envolvido os servidores municipais, tanto porque os valores das vantagens foram, na maioria das vezes, reduzidos. Dessa forma, entendo que não há como não se concluir pela boa-fé dos servidores da Câmara Municipal na percepção das diversas vantagens indevidas, não sendo eles responsáveis por qualquer restituição de valores aos cofres públicos. Diversa, no entanto, é a responsabilidade dos presidentes da Casa Legislativa. Como administradores públicos, no exercício de função administrativa atípica do Poder Legislativo, devem os gestores pautar seus atos nos princípios administrativos, dentre os quais o da legalidade. No caso em questão, verifica-se que a atuação dos presidentes violou os ditames constitucionais, em especial o 37, inciso 10 da Constituição, que estabelece a necessidade de lei no aspecto formal, específica, para fixar a remuneração de servidores públicos, uma vez que grande parte das vantagens foi concedida com fundamento em mera resolução, além de adicionais e progressões terem sido admitidos sem qualquer previsão normativa. Sendo assim, mesmo considerando que os presidentes da Casa Legislativa tenham agido somente com negligência, sem observar os preceitos normativos de sua atuação administrativa, fato é que a concessão dos adicionais, gratificações e progressões e demais verbas causou dano ao erário, de modo que devem ser responsabilizados por esse pagamento indevido. Em relação à sanção, voto pela restituição das vantagens pagas indevidamente nos termos do artigo 85, inciso 4º da Lei Complementar Estadual número 113, a ser efetuada pelo presidente responsável por sua concessão. Diante da impossibilidade de apurar com exatidão os valores reputados regulares, bem como o período em que as vantagens foram concedidas e os presidentes responsáveis, deverá a Câmara Municipal de Carambeí identificar esses pontos e mensurar o valor das concessões indevidas, com base nas irregularidades apontadas na sequência do voto, destacadas na tabela anexa. Sanada a questão da responsabilidade, passo a análise individual das irregularidades na remuneração dos servidores. Terezinha Cristiane da Silva Matos, a servidora foi nomeada em setembro de 98 para ocupar o cargo efetivo de telefonista, atual cargo de recepcionista, nível 23. Em abril de 2002, a senhora Terezinha recebeu adicional por tempo de serviço de 5%. O adicional, contudo, não podia ter sido concedido, pois à época a servidora não havia completado o quinquênio exigido para tanto. A irregularidade perdurou até agosto de 2002. Quando a servidora foi nomeada para o cargo em comissão de chefe de gabinete, permanecendo nessa função até dezembro de 2006. E, no mês de agosto de 2004, a servidora recebeu o pagamento referente a horas extras laboradas. O pagamento foi indevido, tendo em vista que a senhora Terezinha ocupava o cargo comissionado de chefe de gabinete desde agosto de 2002, em que não há controle de horário e a consequente remuneração de qualquer trabalho extraordinário. Em maio de 2005, a senhora Terezinha recebeu gratificação opcional pelo exercício de cargo em comissão de 20%, prevista em uma resolução, a 04 de 98. Tal gratificação foi indevida,
uma vez que já vigorava uma lei, a 224 de 2002, e esta vedava ou não autorizava a concessão que foi dada. Haja vista que a servidora recebia gratificação pelo exercício de chefia, que é incompatível com a vantagem recebida. Ademais, essa vantagem incidiu sobre o valor total da remuneração da servidora, quando deveria, se devida, ter caído apenas sobre o vencimento básico do cargo. Mas, em outubro de 2005, a revisão geral de 15%, prevista em Lei Municipal a 389, incidiu indevidamente sobre a gratificação opcional pelo exercício do cargo em comissão indevida, o que conferiu um acréscimo ainda maior ao que era permitido. E a partir de janeiro de 2007, a senhora Terezinha passou a receber função gratificada de R$ 500 prevista em uma portaria, a 020 de 2006, a qual se fundamentou numa resolução. A vantagem foi indevida, pois já vigorava a Lei 224, que não dispôs, ou melhor, não abriu a possibilidade de incidência de funções gratificadas, de modo que o benefício foi concedido sem previsão legal. Na sequência, em agosto do mesmo ano, 2007, a servidora novamente recebeu adicional por tempo de serviço de 5%, sem ter completado o segundo quinquênio. A irregularidade permaneceu até setembro do ano seguinte, ou seja, 2008, quando ela passou a fazer jus ao adicional. Ademais, ao que tudo indica, o adicional incidiu indevidamente sobre o vencimento básico, mais a função gratificada de R$ 500, já que esta foi incorporada ao vencimento, além de ter sido em percentual superior a 5%, conforme constou da portaria que concedeu. Ressalte-se que, nos termos da Lei 224, o adicional por tempo de serviço recai sempre sobre o vencimento básico do cargo efetivo. Por fim, em agosto de 2008, incidiu sobre a remuneração dos servidores revisão geral de 2,5, prevista na Lei 608/2008, considerando que a senhora Terezinha recebia a gratificação indevida à época. A revisão acabou recaindo também sobre essa vantagem, gerando um aumento maior do que permitido. Assim também ocorreu com a servidora Maria Luísa de Oliveira e Silva, com a servidora Simone Bueno Carneiro e também com o servidor Luiz Afonso Freitag. E, seguindo com Roseli Correia Betim, todos nos votos chegamos a fazer uma tabela onde se põe as vantagens, as funções gratificadas e a atribuição ou concessão de aumentos e os períodos no qual isso incidiu, sendo um roteiro certo e seguro para a Câmara Municipal possa aquilatar os valores que foram recebidos sem respaldo normativo. Também o servidor Abel dos Santos, Amadeu Chipansky, que, por fim, Matilde Vigers Rota, bem assim André Spinardi e Márcio Luiz Taques, Sandra Aparecida Rodrigues, Simone Matos Pinheiro, Maria Cirlei Vieira Pereira, Marcelo Franco, Patrícia Machado Pereira Giardini, Gildo Iberê Volner Macedo, e esses perfazem o rol de funcionários da Câmara Municipal. E, diante do exposto e do que está cuidadosamente fixado na tabela, voto pela procedência da denúncia, devendo os ex-presidentes dos respectivos períodos de concessão das vantagens devidas apontadas nesta decisão restituir o seu valor respectivo devidamente atualizado nos termos do artigo 85, inciso 4º da Lei Orgânica desse Tribunal, que será liquidado pela própria Casa Legislativa, haja vista a impossibilidade de se apurar com exatidão o montante devido nesta Corte. Para tanto, deverá o atual gestor do Poder Legislativo preencher a tabela anexa, identificando os valores e os responsáveis pelas verbas irregulares. Ainda, determina o atual presidente da Câmara Municipal de Carambeí que observe as irregularidades apontadas neste voto e, caso ainda persistam, adote medidas no sentido de recompô-las perante a legalidade. Demais, determina o encaminhamento ao Ministério Público do Estado. É o relatório e voto. Está em discussão. Votação aprovada.
Senhor presidente, processo 280533/10 é uma denúncia oferecida por Carlos Roberto Taverna Fonseca, cidadão, solicitando providência em relação ao que ele identifica como irregularidades ocorridas no município de Bocaiúva do Sul, de responsabilidade da então prefeita, a senhora Lucimere de Fátima Santos Franco, bem como cópia de diversos documentos e explicações referente à gestão municipal. Ainda encaminha cópia de denúncia apresentada à Câmara acerca dos mesmos fatos, a qual não foi recebida pelo Legislativo em virtude de insuficiência de provas, é o termo utilizado. Apesar de devidamente citada, a senhora Lucimere não apresentou defesa. A DCM opina pelo não recebimento ante o não preenchimento de requisitos de admissibilidade. Na eventualidade de não ser acatada essa sugestão, entende pela intimação do denunciante para expor com clareza os fatos que reputa irregulares. O Ministério Público, da mesma forma, manifesta pelo não recebimento da denúncia, haja vista a falta de objetividade do denunciante, que não apresentou pedidos claros ou apontou irregularidades concisas que fundamentem a denúncia. Verifico, senhor presidente, que em que fase o despacho de recebimento, a denúncia não merece ser conhecida, porquanto não há nos autos indicação de irregularidades pela gestora. Na inicial, o denunciante apenas solicita providências quanto à petição em anexo, sendo que esta se refere a requerimento encaminhado à prefeita, postulando cópia de documentos e prestação de informações. Posteriormente, o requerente juntou diversos documentos acerca de procedimentos licitatórios realizados pelo município, os quais, novamente, não evidenciam qualquer irregularidade, pelo menos numa análise inicial, qualquer irregularidade cometida pela interessada. Aliás, como bem destacou a DCM, a ausência de objetividade do denunciante acaba prejudicando o exercício da ampla defesa do contraditório em virtude da impossibilidade de se delimitar fatos contestáveis. Assim, considerando que a denúncia já foi recebida por intermédio do despacho 1054/12, mas diante da falta de indicação de irregularidades pela então gestora, não há alternativa senão arquivá-la. E esse é o voto que apresento neste plenário. Está em discussão, votação, aprovado. Processo 337764/09, representação encaminhada pelo MP junto a esta Corte, com a finalidade de apurar irregularidades na utilização de cargos de provimento em comissão pela Câmara Municipal de Lindoeste. Da exordial, é possível extrair que a Casa Legislativa estaria utilizando o cargo de controlador interno comissionado de maneira indevida, em afronta ao artigo 37, incisos da Constituição, e ao Acórdão 27/2008 do Tribunal Pleno dessa Corte, que dispõe que os responsáveis pelo controle interno devem ser servidores efetivos. No decorrer do processo, a DIJUR constatou outros indícios de irregularidades relacionados ao quadro de pessoal do Legislativo, referentes aos cargos de diretor legislativo, atual secretário-geral, assessor jurídico e auxiliar legislativo, que também foram objeto do devido contraditório. Ainda assim, o Poder Legislativo representado comprovou a adoção de medidas destinadas a sanar as irregularidades. A DICAP opina pela procedência da representação, considerando a correlação entre as providências adotadas pela Câmara e a iniciativa do órgão ministerial com o encerramento do processo. O MP manifesta-se pela procedência com arquivamento. Analisando os documentos apresentados pelo órgão, nota-se que o cargo de controlador interno é ocupado por servidor efetivo desde outubro de 2007, o senhor Devair Alves de Souza. Como bem apontou a DIJUR, a Câmara Municipal equivocou-se quando da criação do cargo de controlador, pois teve a intenção de criá-lo como função gratificada a ser desempenhada por servidor efetivo e não por ocupante de cargo em comissão. Assim, por meio de resolução em 2013, procedeu-se à correção da função de controlador interno, caracterizando-a como função gratificada, com percepção de gratificação de 60% do salário base do servidor, o que afasta a irregularidade apontada. No tocante ao cargo efetivo de diretor legislativo, que teria nomenclatura imprópria em virtude de direção
tratar-se de função de confiança, percebe-se que a Câmara, por intermédio de resolução também em 2013, alterou a denominação do cargo para secretário-geral. Também registrou no SINAP o mencionado cargo, de modo a sanar as irregularidades inicialmente detectadas. Quanto ao cargo de assessor jurídico, verifica-se pelo SINAP, de junho de 2013, que se trata de cargo efetivo em conformidade com o prejulgado desta Corte. Demais, o único cargo em comissão da Câmara de Lindoeste, que consta dos registros de pessoal desse tribunal, é o de auxiliar legislativo, que está previsto na Resolução 02/2005, com atribuições dispostas em Resolução de 94, competindo-lhe executar atividades auxiliares do Poder Legislativo, assessorando o presidente, vereadores e demais órgãos da Casa nos assuntos de sua competência. Dessa forma, percebe-se que a Câmara utilizou-se da oportunidade conferida pelo corregedor à época e corrigiu o seu quadro funcional, o que, para mim, é suficiente para que se decida pelo arquivamento e é o voto, senhor presidente. Está em discussão. Votação. Aprovado. Processo 338558/09, representação encaminhada pelo Ministério Público junto a esta Corte, com a finalidade de apurar supostas irregularidades na utilização de cargos em provimento e comissão, e a Câmara aqui é a Câmara de Nova Prata do Iguaçu. Na inicial, o apontamento de que constava do quadro de funcionários da Câmara apenas cargos comissionados. Listado ou apontada essa situação, a DICAP opina pela procedência da representação, considerando a correlação entre as providências adotadas pela Câmara e a iniciativa do órgão ministerial com o encerramento do processo, haja vista que a Câmara Municipal de Nova Prata do Iguaçu regularizou o provimento dos cargos. Não obstante, aponta a DICAP que houve equívoco no preenchimento do número de cargos de assessor jurídico no SINAP. O Ministério Público também, no mesmo sentido, pela procedência e o encerramento, haja vista a correção e, como apontado nos pareceres emitidos nesse processo, as determinações contidas em despacho da Corregedoria, no sentido de regularizar o quadro funcional do Legislativo, foram satisfatoriamente atendidas. Nada obstante, conforme relatado pela DICAP, consta no SINAP divergência quanto ao número de vagas do cargo comissionado de assessor jurídico, que indica erro formal. Assim, entendo prudente adotar a medida sugerida para notificar a hora representada para que corrija a informação. Diante do exposto, voto pelo arquivamento dessa representação e determino expedição de notificação à Câmara para que efetue a correção no sistema de informação municipal. É o relatório com voto. Está em discussão. Aprovado. Protocolo 279659/09, município de Pérola do Oeste. Eu solicito a retirada de pauta, senhor presidente. Está retirado. Bem assim, a manutenção do adiamento do processo 12.3470/10 do município de Amaporã. Bem assim. Igual sorte, senhor presidente, no processo 608664/11, uma representação do município de Curitiba. Adiado. Da pauta da Corregedoria, nesses processos. Passo a pauta ordinaríssima. Anuncio o processo 524093/13, que é o pedido de férias do conselheiro Nestor Batista. Todas as informações favoráveis. Voto pela concessão das férias requeridas pelo conselheiro. É o voto. Em discussão, aprovado. Processo 60459210, Câmara Municipal de Campo Largo, um recurso de revista interposto pelo município e pela Câmara, em face de acórdão 1214/10 do Tribunal Pleno, proferido em autos que trata de representação promovida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em razão da utilização irregular de cargos em comissão no âmbito dos poderes executivo e legislativo do município.
A decisão do Pleno impôs, primeiro, declarar ilegal o provimento de cargos em comissão para funções que não são efetivamente de direção, chefia ou assessoramento. Segundo, fixar prazo de 60 dias para que o atual gestor do município comprove a exoneração dos servidores ocupantes dos cargos de administrador de núcleo, agente de fiscalização, agentes de serviços gerais, assessor de nível universitário, assessor de secretaria, assessor técnico, assistente jurídico, procurador fiscal e supervisor de serviços. 3. Fixar o prazo de 60 dias para que o atual gestor da Câmara Municipal de Campo Largo comprove a exoneração dos servidores ocupantes do cargo de assessor técnico, assistente contábil, assistente de gabinete, atendente, consultor jurídico e motorista. 4. Registrar advertência aos poderes legislativo e executivo locais para que fiquem cientes de que o atual quadro de servidores municipais encontra-se contrário aos mandamentos da Constituição Federal, recomendando que proceda a devida revisão para os fins de extinguir todos os cargos de provimento de comissão que não sejam efetivamente destinados às funções de direção, chefia e assessoramento. Também incluir na pertinente lei municipal os casos, condições e percentuais mínimos em que os cargos em comissão serão preenchidos por servidores de carreira. 5º, intimar os atuais gestores, por meio de ofício, a informar esta Corte, no mesmo prazo já apontado, quais as providências tomadas para a correção das irregularidades arroladas. E 6º, recomendar aos poderes executivo e legislativo a observância das diretrizes do pré-julgado número 6 desta Corte quanto ao provimento de cargos sob a forma comissionada para que corrija eventual irregularidade constatada no quadro funcional sob pena de responsabilidade. Em face dessa decisão do acordo, foram opostos embargos de declaração que foram rejeitados. Nas razões de recurso de revista, o município de Campo Largo, representado pelo então prefeito Edson Darley Basso, pediu a reforma da decisão desta Corte, argumentando, em síntese, que a exigência de destinação das funções de chefia, direção e assessoramento existiria apenas em relação aos cargos em comissão que foram destinados aos servidores de carreira. Além disso, alegou que a atuação do prefeito municipal não pode ser considerada irregular, uma vez que os cargos existem por lei e outorgam a faculdade ao prefeito para o seu preenchimento. E, com isto, somente uma eventual declaração de inconstitucionalidade dessas leis tornaria seu provimento irregular. Finalmente, alegou que, além da falta de comprovação por parte do representante de que os cargos de assessor seriam irregulares, não consta do texto constitucional que o cargo de assessor precisa ser necessariamente vinculado a uma autoridade. Por sua vez, a Câmara, representada pelo presidente à época, senhor Sérgio Schmidt, alegou em suas razões que, apesar de haver projeto de lei voltado à reestruturação dos cargos do órgão do Legislativo, atualmente ainda vigora uma resolução, a 03 de 1996, que nunca teve sua constitucionalidade questionada. Os recursos foram recebidos e encaminhados para a regular distribuição. Posteriormente, através de despacho, determinei o encaminhamento dos autos à DCM e ao MP. A DCM, instrução específica, sustentou que a leitura correta do artigo 37, inciso 5º da Constituição, impõe que os cargos comissionados deverão estar restritos às funções de chefia, direção e assessoramento em todos os casos e não apenas quando se tratar de servidores efetivos. No entanto, considerando que as nomeações estavam amparadas por leis municipais, e esta Corte não se manifestou através do incidente de inconstitucionalidade, a unidade técnica opinou pelo provimento dos recursos, com a devida reforma do Acórdão 1214/10, para que seja julgada improcedente a presente representação. Além disso, sugeriu a remessa de cópias ao MP, junto ao Tribunal de Contas, para eventual oferecimento de nova representação, tendo em vista a possível existência de inconstitucionalidades nas leis municipais de Campo Largo, que criaram cargos em comissão dos poderes executivo e legislativo, caso discutido nos autos. Por outro lado, o MP manifestou-se pelo conhecimento e não provimento do recurso de revista, a fim de manter integralmente o acórdão, com todas as determinações fixadas, argumentando que a decisão foi clara ao afirmar que os cargos comissionados existentes no município e na Câmara devem ser adequados ou
devem estar em conformidade com as limitações constitucionais e o entendimento desta Corte, consolidado no pré-julgado número 6, não haver necessidade de instaurar incidente de inconstitucionalidade e iniciar uma nova representação, pois a exoneração dos servidores regulares e a extinção dos respectivos cargos determinados no acordo em questão impõe implicitamente a revisão integral da lei. Preliminarmente, anoto que os recursos comportam conhecimento, pois, observados os pressupostos normativos relativos à tempestividade, adequação, legitimidade e interesse. Quanto ao mérito, não vejo como se possa acolher os recursos, porque, conforme bem esclareceu a DCM, a leitura correta do artigo 37 da Constituição da República impõe que os cargos de provimento e comissão deverão ser restritos às funções de chefia, direção e assessoramento em todos os casos, e não apenas quando se relacionar com servidores efetivos. Além disso, o próprio Supremo já pacificou no sentido de que, abre aspas, é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico. Fecha aspas, ministro Joaquim Barbosa, em 7 de junho de 2011. E, bem assim, outros julgados, entre os quais agravos regimentais de vários ministros daquela Corte Suprema. Deste modo, não merece qualquer reparo a decisão recorrida, pois amparada em texto constitucional e na jurisprudência da própria Corte Suprema. Cabendo aos chefes do Legislativo e do Executivo adotar medidas necessárias para corrigir estas situações, promovendo as devidas exonerações de servidores irregulares, bem como adotando providências no sentido de extinguir os cargos que não sejam efetivamente destinados às funções de confiança e fazendo incluir na lei municipal até percentuais mínimos para serem preenchidos por servidores de carreira. Finalmente, entendo desnecessária a instauração de incidente de inconstitucionalidade nos moldes sugeridos pela DCM. Note-se que a lei orgânica, em seu artigo 78, estabelece que, por ocasião do julgamento pela Câmara, se esta verificar a inconstitucionalidade de lei, haverá necessidade de remeter os autos para discussão de sessão plenária. Considerando que a representação é julgada originariamente pelo Pleno, a não instauração do incidente não acarretou qualquer prejuízo às partes. Por outro lado, em consulta ao sistema Alcinha-P, verifiquei que os cargos tidos por irregulares já não constam do quadro atual de cargos do município e da Câmara, circunstância que poderia prejudicar o recurso, já que, em princípio, a decisão teria sido cumprida. No entanto, por prudência, entendo que tais fatos deverão ser devidamente comprovados pelos interessados em sede de execução, com encaminhamento das informações solicitadas pelo acórdão recorrido. Poderíamos até levantar a questão de uma preclusão consumativa do direito de recorrer, haja visto o reconhecimento e a tomada de providências, que não está no voto, mas faço o adendo agora. Em face do exposto, voto pelo conhecimento e, no mérito, pelo não provimento do recurso de revista interposto, mantendo-se integralmente o acórdão 1214/10. É o voto, senhor presidente. Está em discussão? Aprovado. Senhor presidente, ainda referente a esse voto que acabei de proferir o voto e acabou de ser votado, na condição de corregedor-geral desta Corte, e tendo em vista que o processo permaneceu na DCM por um período de aproximadamente 1 ano e 8 meses, senhor presidente, período que vai de agosto de 2011 a abril de 2013, situação que, em princípio, poderia ter contribuído para um possível protelamento da adoção das medidas indicadas no acórdão recorrido, determina a cientificação da DCM e também através desse plenário da Corregedoria Geral, chefiada por mim, acerca deste fato, esta última para fins de monitoramento determinado nos autos de correção ordinária 58919/12, senhor presidente.
Apenas para registrar, está convocado o auditor Tiago Barbosa Cordeiro, para a alegria de todos nós, na ausência do presidente. Está aprovado. Senhor presidente, era o que tinha para essa sessão plenária. Conselheiro Bonilha, eu quero apenas lembrar que o protocolo 279-650-09, que Vossa Excelência adiou, retirou de pauta, estava em nova audiência com a senhora procuradora, que me informa que fez a devolução, apenas para registrar. É o de Pérola do Oeste. Ela devolveu e está retirado, então. está retirada de pauta. Nos vemos proximamente. Agradeço a Vossa Excelência e concedo a palavra Sua Excelência, o auditor Jaime Tadeu Lechinsky. Senhor presidente, eu agradeço, mas não tenho processo em pauta hoje. Obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Sérgio Valadares. Obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhores conselheiros, senhora procuradora, senhora secretária, senhores servidores, senhoras e senhores, tem o processo 656-852-12, que trata de um pedido de rescisão. Senhor presidente, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de solicitar vistas desse protocolado. Vistas concedidas. Obrigado. Senhor presidente, era o único processo da pauta. Agradeço a atenção. Agradeço a Vossa Excelência. Mil desculpas, auditor Shelper Linhares, tem a palavra. Eu agradeço, senhor presidente, mas não tenho processo em pauta. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência, auditor Tiago Barbosa Cordeiro. Obrigado, senhor presidente, também não tenho processo. A palavra está livre. Em nome do presidente Artagão de Matos Leão, está sendo convocada a próxima sessão para 12 de 9 de 2013, no horário regimental. Levanta-se a presente.